Graça e paz, meus queridos. Meu Deus, que prazer, que privilégio nós estarmos juntos de novo. Mais um tempo, mais uma semana se passou. Quero adorar a Deus pela sua vida, por esse tempo gostoso que o Senhor nos concede para juntos nós meditarmos um pouco mais na sua palavra. Eu espero que você esteja bem, eu espero que a sua família esteja bem, eu espero que tudo esteja tranquilo aí com você, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, enfim, que a graça do Senhor, nosso Deus, possa estar cercando a sua vida como de um escudo e que o nome de Jesus seja glorificado, engrandecido e exaltado em você e através de você. Para nós é um privilégio muito grande estarmos juntos de novo para mais uma vez estudarmos um pouco mais da palavra. Essa palavra que é viva e eficaz, ela é poderosa, ela transforma a minha vida, transforma a sua vida, ela tem transformado a história de milhões e milhões de pessoas ao redor do mundo e ela pode transformar a sua. Quem sabe hoje, né? Quem sabe hoje, se você escutar atento à voz do Senhor, o teu Deus, Deus vai fazer algo extraordinário através da palavra. A palavra de Deus, ela é poderosíssima e nós temos visto o fruto desse poder na transformação de vidas e hoje vai ser a sua em nome de Jesus. Amém? Eu quero convidar você para nós juntos lermos um texto. Particularmente, eu gosto muito desse texto. É o texto de Juízes, no capítulo 6, que fala um pouco da história de um homem chamado Gideão. Então, hoje eu quero conversar com você sobre Gideão. Nós vamos ler um texto aqui, no capítulo 6, nós vamos ler os versículos de 1 a 16. Então, se você está na sua casa, pega aí o seu tablet, a sua Bíblia, né, o seu computador, enfim, abra a sua palavra aí neste lugar e nós vamos acompanhar juntos, né? Esse texto vai ser bênção em nome de Jesus. Então vamos lá, capítulo de número 6 de Juízes, nós vamos ler os versículos de 1 até o 16. Vão comigo? Vem! Porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas, e as fortificações, porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente contra eles subiam, e punham-se contra eles em campo e destruíam a novidade da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com os seus gados e tendas, vinham como gafanhotos em tanta multidão, que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim, Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: do Egito vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expeli de diante de vós, e a vós dei a sua terra, e vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biezrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, senhor meu,
se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu o menor da casa do meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Meu Deus, vamos orar. Papai, nós exaltamos o nome da tua glória. Nós te agradecemos porque o Senhor é muito bom e a sua misericórdia dura para sempre. Queremos te adorar, Deus, pela tua graça, pelo teu amor, pela tua fidelidade. Te adorar porque o Senhor é por nós. Te adorar porque o Senhor colocou-se ao nosso lado. Nós te adoramos porque o Senhor tem estado conosco, Deus. Deus, muito obrigado. Obrigado por mais uma semana que se passou. Nós te adoramos porque o Senhor tem feito grandes coisas por nós. Senhor, por isso nós estamos alegres. Te adoramos porque o Senhor tem suprido as nossas necessidades, segundo a sua riqueza em glória, por meio de Cristo Jesus. Te adoramos, Deus, porque o Senhor é aquele que vai à nossa frente, rompendo as cadeias e quebrando os grilhões. Te adoramos, Deus, porque o Senhor é a nossa força, a nossa luz e a nossa salvação. Eu te adoro, Senhor, pela vida do meu irmão e da minha irmã que está escutando agora, o meu querido, a minha querida, Pai. Deus, eu oro pela vida de cada um, para que nessa hora o Senhor nos conceda espírito de sabedoria e de revelação, para que possamos entender a tua palavra, papai. Abra os nossos olhos, abra os olhos do nosso entendimento. Nós queremos ser cheios da tua companhia e da tua presença, Espírito Santo, da tua unção, que nos dá sabedoria, Senhor, para entender a tua palavra. Em nome de Jesus, revela-nos a tua palavra nessa hora. Nós nos entregamos a ti, pedimos a tua graça e a tua bênção sobre nós. E nós fazemos isso, papai, em nome de Jesus Cristo, para a tua glória. Amém. Amém, meu querido? Meu Deus, como é bom, né? A gente está de novo aí para juntos nós meditarmos nessa palavra linda. Eu queria conversar um pouquinho com você hoje sobre a necessidade de superação. Nós estamos vivendo em dias muito difíceis, muito complicados, né? Em todas as esferas da nossa vida, em sociedade, nós temos visto tantos problemas, tantas dificuldades, tanta pressão, tanta opressão, tanta malignidade, tanta maldade, né? Tanta injustiça, tantas coisas ruins. E não é à toa que muitas pessoas têm desistido. Muitas pessoas não estão mais servindo a Deus. Há uns dias atrás nós falamos sobre a questão da apostasia, né? Então muitas pessoas estão negando a sua fé, estão abandonando o caminho do Senhor, porque não suportam a pressão, não suportam a opressão. Nós estamos vivendo de fato os dias maus. A palavra de Deus diz lá em Efésios, no capítulo 6, que nós devemos ficar firmes e resistir, para que depois de termos feito tudo, permanecer incólumes, né? Firmes, porque o dia mau chega. Ele chega para mim, ele chega para você, ele chega para nós. E certamente nós podemos identificar ou denominar esses dias que estamos vivendo como dias maus, né? A família sob pressão, a política sob pressão, a economia, a saúde, a educação, a política, né? Todas as esferas da nossa terra sob pressão muito grande. Então, nós estamos vivendo esse tempo difícil. E, gente, para que a gente possa não só sobreviver, vamos dizer assim, mas para que a gente possa influenciar o nosso meio, nós precisamos de algumas coisas importantes. E a principal delas é superação.
Jesus, ele equiparou o reino de Deus ao fermento. Ele diz que é como o fermento que uma mulher pega, coloca em 3 medidas de farinha, e quando se percebe lá, a massa inteira está levedada. É um poder invisível, né? É uma coisa poderosíssima, mas que está presente e que está se expandindo. Assim é o reino de Deus. Eu e você, nós fazemos parte desse reino, e nós precisamos levar a mensagem do reino a todas as pessoas quando nós temos oportunidade, né? Então é tempo de mudar as circunstâncias e o contexto no qual nós estamos inseridos. Eu e você, nós fazemos parte de uma geração para esse momento, geração que Deus levantou nesse tempo para fazer a diferença. Então, nós fazemos parte do reino. E um dia o apóstolo Paulo diz que o reino de Deus, ele não é comida, ele não é bebida, mas ele é justiça, paz e é alegria no Espírito Santo. E são essas coisas que nós precisamos, como filhos de Deus e como participantes do reino, não só usufruir, mas espalhar, disseminar para todo o meio no qual nós estamos inseridos. É assim que o reino de Deus cresce, é assim que a situação vigente, né, ela pode ser mudada e transformada com a ação dos servos de Deus e das servas de Deus, tá? Então, eu queria conversar um pouquinho com você sobre isso. Então, algumas coisas, gente, precisam ser vencidas. Nós precisamos, para que isso seja verdadeiro na nossa vida, nós precisamos superar algumas coisas, né? Quando nós lemos a história de Gideão, então nós percebemos que havia uma situação muito complicada, porque um inimigo poderosíssimo se levanta e de alguma maneira oprime Israel durante 6 anos, né? Um tempo muito complicado, muito difícil, e sob essa servidão terrível, eles começam a clamar a Deus: Deus, nós vamos perecer, né? E então Deus, ele convoca, ele chama Gideão para transformar o status quo, para transformar aquela situação que imperava naquele tempo. Então, eu e você, hoje, nós somos convocados por Deus para ser agentes dele nessa terra, tal qual foi Gideão. Beleza? Então, feita essa breve introdução, eu queria conversar com você sobre as coisas que nós devemos superar. A primeira coisa que eu e você precisamos superar é a autoestima negativa. Eu queria que nós nos lembrássemos aqui do que o Gideão disse. Olha o versículo 15, ele diz assim: e ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? A minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor da casa do meu pai. Veja bem que quando Deus, ele convoca Gideão para livrar o povo de Israel das mãos dos midianitas, e Gideão, ele diz assim: Senhor, eu acho que o senhor está equivocado, porque a minha família é a menor na nossa tribo, e eu sou o menor da casa do meu pai. Eu acho que o senhor não tá percebendo direito, não. Acho que esse negócio aí está complicado, eu não estou conseguindo entender isso. Agora, meu amado, minha amada, deixa eu dizer algo para você hoje. Deus não cometeu um erro quando ele escolheu você. Deus não errou. Deus não erra. E Deus escolheu você para esse tempo. Deus escolheu você. Quando a gente olha para a história, é uma história que eu gosto muito também. A história de Moisés. Moisés é a mesma coisa, né? Deus fala para ele: Moisés, eu estou chamando você para libertar o meu povo da terra do Egito. Eu?
Não, eu não consigo falar, Senhor, olha, esse negócio aí é muito difícil, eu não vou conseguir, eu vou lá na frente de Faraó, o Faraó vai me matar, né? Eu nem consigo falar, minha língua é pesada, eu não vou dar conta, não. E Deus então diz para ele: olha, eu vou e você vai falar a minha palavra e algo extraordinário vai acontecer. E foi de fato o que aconteceu. No final das contas, nós podemos entender que Moisés venceu, né? Superou aquele problema da fala dele. Moisés venceu e superou aquela apatia do deserto, de viver cuidando de ovelhinhas, né? Ele venceu tudo aquilo e ele foi cumprir o chamado de Deus para a vida dele. Porque Deus não erra, meu irmão. Deus não erra. Às vezes você está olhando para você e dizendo assim: mas eu não consigo, eu não dou conta, eu não posso. E isso evidentemente não se circunscreve, não se limita apenas à área espiritual, porque muitas pessoas também, hoje, nesse tempo de novidade, tudo é novidade, as aulas online, professores e alunos tendo que se adaptar, empresas tendo que se adaptar a um novo modelo, o trabalhador tendo que também se adaptar, enfim, todos os segmentos da sociedade tendo que se adaptar num curto espaço de tempo a uma situação totalmente nova. Agora, gente, Deus é o Deus que nos capacita. Deus é o Deus que capacita você. Então você pode, você vai vencer, você vai conseguir, você vai superar essa autoimagem negativa que você tem. Coitadinho de coitadinha, né? Eu não consigo, eu não posso, não dou conta. Você dá conta, você pode, você consegue, porque Deus te escolheu para esse tempo. Você nasceu com um propósito. Esse é o tempo, em nome de Jesus. Então chega desse discurso, né? Eu não consigo, não posso, eu não vou dar conta. Em nome de Jesus, chega disso, porque Deus não errou ao escolher você para viver nesse tempo. Deus escolheu você para viver nesse tempo de pandemia. Então, meu queridão, minha querida, olha, levante-se e viva para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Eu quero desafiar você a não se enxergar com as próprias lentes, porque às vezes a gente põe uma lente e essa lente ela nos diminui, né? Satanás, de alguma maneira, ele consegue ter acesso, né, a essa lente, e ele nos diminui, ele faz com que a gente se sinta fraquinho, que ele não consiga nada, né? Não, meu amado, em nome de Jesus, eu e você, nós precisamos usar as lentes de Deus. Deus é aquele que nos escolheu nesse tempo. E se Ele nos escolheu para esse tempo, então nós podemos. Você pode, não por causa da sua força, nem por causa da minha força, mas por causa da força dEle em nós. Amém? Então Deus nos escolheu para esse tempo, né? A palavra do Senhor diz lá em 2 Coríntios, capítulo de número 5, a palavra do Senhor diz assim nos versículos 15 e 16: e Ele morreu por todos, para que os que vivem, não vivem mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, contudo já não o conhecemos desse modo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Nessa mudança que Deus fez, queridos, nós precisamos a partir de então nos enxergar como Deus nos vê. Você é filho de Deus, você foi nascido de Deus, Deus gerou você e eu, nós temos em nós o DNA de Deus. Então nós podemos, para de ficar olhando com essa autoimagem negativa, né? Coitadinho, não consigo. Você consegue, eu consigo, nós conseguimos em nome
de Jesus. Nós não vamos mais nos olhar de acordo com a lente natural, a lente, sabe, que o inimigo colocou em nós. Nós vamos nos olhar de acordo com as lentes de Deus. O que a palavra de Deus diz. Um dia Jesus disse para os seus discípulos, ele diz: não fostes vós que me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Será que Deus ia errar? Será que Deus errou quando escolheu? Será que Deus errou quando escolheu você e eu? Não, Deus não erra. Se Ele nos escolheu e nos escolheu para esse tempo, é porque nós podemos fazer a diferença, e nós vamos fazer em nome de Jesus Cristo. Nós vamos influenciar o mundo que está ao nosso lado para a glória do Senhor nosso Deus. Como é que Deus via Gideão? Porque nós falamos agora há pouco que nós precisamos nos enxergar sob a lente de Deus. Como é que Deus via Gideão? Deus, ele saúda, através do anjo, ele saúda o Gideão e ele diz: você é um varão valoroso, você é um valente, você é um homem poderoso, meu Deus da glória. Gideão: Senhor, eu não posso, Senhor, minha casa é pequena, eu sou o menor da minha casa, a tribo que eu pertence é a menorzinha de Israel, minha casa. E Deus diz assim: você é um varão valoroso, você é um varão poderoso. É desse jeito que nós precisamos nos ver. Em nome de Jesus, meu amado, eu quero conclamar você para que juntos nós mudemos a nossa maneira de nos enxergar, Nós vamos nos enxergar com os olhos de Deus, ou sob a lente do Senhor nosso Deus, em nome de Jesus. A segunda coisa que eu e você somos convidados para superar é a opressão do inimigo, Então, olha só o que a palavra de Deus nos diz. A palavra de Deus nos diz nos versículos de 1 a 4, Eu quero ler mais assim, os versículos 2, 3 e 4. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas e amalequitas, e também os do oriente contra eles subiam, e punham-se contra eles em campo, e destruíam a novidade da terra até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Meus amados, como é que um povo consegue sobreviver? Veja o grau de opressão que essas pessoas estavam vivendo. Era um peso, Era uma pressão terrível que pesava sobre a vida deles. E a Bíblia diz que eles cavaram covas, eles fugiam para os montes, eles faziam fortificações para entrar. Por quê? Porque o inimigo oprimia violentamente. Havia uma opressão terrível que pesava sobre a vida deles. Agora, deixa eu dizer algo para você, meu amado. Eu e você não fomos chamados para sobreviver. Nós fomos chamados para viver de maneira plena. Vou falar de novo. Eu e você não fomos chamados apenas para sobreviver nessa vida. Não, nós fomos chamados para viver de maneira plena. Jesus disse assim: o ladrão não vem senão para roubar, para matar e para destruir. Mas eu vim, disse Jesus, para que vocês tenham vida, e tenham vida com abundância. Ou em outra versão, para que vocês tenham vida plena, vida completa, vida perfeita. Então, se Jesus veio trazer essa vida plena para nós, queridos, nós não temos nós não podemos ter essa perspectiva de apenas sobreviver.
Não, eu e você, nós vamos viver a vida plena que Deus deu para nós em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus Cristo, para a glória do Senhor. E nós não vamos viver sob essa opressão terrível, né? Que o inimigo tem tentado impor sobre nós. Não, não. Em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, que Deus não nos deu o espírito de medo. O Senhor nos deu o espírito de ousadia, de destemor e de coragem. Esse é o espírito que Deus deu para mim e para você. Então, o medo não faz parte da nossa vida, não pode fazer parte da nossa vida. Esse medo doentio, esse medo que nos leva a ficar recluso, esse medo que nos impede de viver de maneira plena. Em nome de Jesus. Porque o medo, gente, o medo, quando a gente fala de medo, no sentimento que você tem, por exemplo, você vê um animal feroz, uma coisa assim, isso é natural, né? O medo faz parte da questão da sobrevivência. Agora, quando a pessoa se fecha, né, num ambiente, ela não consegue sair, isso é um medo doentio. Esse não é um medo que vem, né, natural, é a opressão que vem do inimigo, né? E quantas pessoas estão vivendo sob a opressão do medo, a angústia, a depressão, né? Tomou conta dessas pessoas. Em nome de Jesus, eu quero declarar agora quebra de cadeias de opressão sobre a sua vida. Você que está me escutando, em nome de Jesus, deprimido, angustiado, síndrome do pânico, não consegue mais sair de casa, fica só no seu quarto fechado, com medo de tudo e de todos, né? Principalmente com relação agora à questão da Covid-19, e você não consegue sequer sair de casa. Eu repreendo esse medo maldito agora, em nome de Jesus. Ei, sai agora, em nome de Jesus. Espírito maligno de medo, eu te resisto, eu te mando embora agora, em nome de Jesus. Toda a opressão vai saindo em nome de Jesus Cristo. Porque Deus não nos deu o espírito de medo. O Senhor nos deu o espírito de amor, de ousadia e de destemor em nome de Jesus. Amém? Seja livre para a glória do Senhor. Ah, meus queridos, eu quero lembrar com você a história de Eliseu. É tão bom, né? Meu Deus, esses homens fantásticos da palavra de Deus, eles são uma fonte de inspiração para nós. Não é à toa que o Espírito Santo mandou que fossem registradas essas histórias, né? Segundo Reis, capítulo 6, vai falar a respeito de uma situação em que o Eliseu, ele conseguia, o Espírito do Senhor informava os projetos do rei da Síria, né? Ele sempre orientava o rei de Israel, dizendo: olha, não vai para cá, vai para lá, não faça isso, faça aquilo, enfim. E aí o rei da Síria ficou muito atormentado. Ele diz assim: tem algum delator no nosso meio? Tem algum camarada que vai falar para o rei de Israel as nossas estratégias de guerra? Aí surgiu alguém lá que diz assim: não, rei, não é isso não, você tá equivocado. O problema é que tem um camarada lá chamado Eliseu, o cara é profeta de Deus, e o Eliseu, ele fala as coisas que você fala lá na sua câmara de dormir, lá no seu quarto de dormir, você fica fazendo as estratégias e olha, o Eliseu sabe tudo. Aí o rei fica muito irado e ele fala assim: não, vamos pegar esse cara então, vamos dar o fim nele, né? E aí eles vão para a terra de Israel, numa cidadezinha chamada Dotã, e a Bíblia diz que eles vão de noite e eles cercam a cidade. E o servo do Eliseu acordou bem de manhãzinha, bem cedinho, e quando ele olhou, ele viu que a cidade estava totalmente cercada pelos cavalos e pelos carros dos sírios. E ele se desespera, ele corre, né? Eu imagino aquele camarada com a mão na cabeça, né? Passando a mão na cabeça, assim: meu Deus, acabou tudo, né? Agora nós estamos fritos. E aí ele vai falar com Eliseu: Eliseu, e agora nós estamos enrolados, porque olha, nós estamos cercados. A opressão chegou. E agora, Eliseu, nós vamos morrer. Esse espírito de opressão, de medo, tomou conta da vida daquele moço. Mas veja bem, olha o profeta de Deus. O profeta de Deus diz assim: rapaz, mas o que você está temendo? Mas são aqueles que estão com a gente do que aqueles que estão com ele.
E eu imagino então o moço do profeta olhando para ele dizendo assim: tá certo. Como assim? Não estou entendendo. E então o Eliseu diz assim: Senhor, abre os olhos dele para que ele possa ver. Eliseu estava tranquilo, Eliseu estava sossegado, Eliseu, ele estava, na paz. Nada tirou a paz de ânimo dele, nada. Aquele exército todo cercando, que veio para oprimir, para meter medo, não funcionou. E então os olhos daquele moço são abertos e ele vê que ao redor da casa de Eliseu, havia cavalos e carros de fogo que o estavam cercando. Então nenhum mal sucedeu àquele profeta, nenhum mal sucedeu àquele moço, Por quê? Porque a opressão não funcionou com Eliseu. E eu quero declarar que não vai funcionar também comigo e com você. Gente, o que nós precisamos entender é que nós mais Deus, eu mais Deus, nós somos a maioria. Como assim, pastor? Eu sozinho, mas Deus, eu sou maioria? Sim, porque a palavra de Deus diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? O que nós precisamos ter muito cuidado, gente, é que Deus, ele esteja conosco. Esse é o grande fator. Porque se Deus não for conosco, aí as coisas estão complicadas. Porque sem mim, disse Jesus, nada podeis fazer. Ora, então eu preciso da manifestação da presença e da glória de Deus na minha vida. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Agora, se eu não for ou não estiver do lado de Deus, Deus é aquele que se opõe a mim, é meu inimigo, Isaías capítulo 63, versículo 10 fala que Deus se tornou inimigo do povo de Israel num determinado momento da história deles. Aí, querido, aí é só para trás, porque como? Se Deus não for comigo, se Deus não vai à minha frente, como é que eu vou sobreviver? Se Deus se tornar o meu inimigo, como é que eu vou sobreviver? Então nós precisamos tomar muito cuidado, nós precisamos obedecer, nós precisamos saber as ordens do Senhor na palavra e não precisamos obedecer, nós precisamos ser obedientes para que Ele esteja conosco, porque eu e Deus, nós somos a maioria. Deus é por mim, Deus está comigo, Deus vive em mim. Por isso, meu amado, a vitória é nossa por meio de Cristo Jesus. Não é à toa que o apóstolo Paulo diz assim: mas em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. A palavra de Deus diz lá em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14, que Deus é o Deus que nos conduz sempre nos conduz em triunfo por meio de Cristo Jesus. O triunfo é mais do que a vitória ainda, Então Deus, ele nos leva a triunfar por meio de Cristo Jesus. Em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Por isso que é importante nós estarmos unidos com Ele, que Ele esteja em nós, o Senhor Jesus diz: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Então, se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu queria ainda ler com você um texto muito interessante, porque esse texto ele fala a respeito de uma grande vitória, e essa vitória de Deus, de Jesus, ela está registrada aqui em Colossenses capítulo 2. Nós vamos ler os versículos 14 e o versículo 15. Olha só o que a palavra de Deus nos diz: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, tirou-a do nosso meio e encravou na cruz, e despojou os principados e as potestades, e os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo.
Quem fez isso tudo? Jesus. Jesus, ele despojou os principados e as potestades e ele os expôs publicamente ao desprezo. Diz a história que quando o exército romano ganhava, né, uma batalha, geralmente eles levavam muitos prisioneiros dessa batalha. A pessoa, o capitão, né, a pessoa lá, o centurião, a pessoa que era importante lá, ele ia à frente. E todas aquelas pessoas que ele tinha conquistado, elas iam andando e todo mundo dizia: esse é o despojou os principados e as potestades, despojou esse povo. E aí essa é a visão que Paulo tem aqui. Jesus Cristo, ele expôs a ignomínia, a vergonha pública, né, os principados e as potestades, porque ele os venceu na cruz do Calvário. Agora, veja bem, a palavra de Deus diz que eu estou em Cristo e Cristo está em mim. Ora, se Cristo está em mim, então eu estava em Cristo, né? E venci lá naquela situação também. Você é um vencedor. Você, toda aquela opressão que vem sobre a sua vida para tentar desanimar você, para jogar você na lona, né, não vai prosperar, meu amado, em nome de Jesus. Por quê? Porque você é um vencedor. Você está em Cristo e Cristo está em você. Então caminhe como vitorioso em nome de Jesus Cristo, porque lá na cruz Jesus já despojou os principados e as potestades e os, né, carregou no seu cortejo triunfal, ele mostrando para todo mundo a vitória dele. E se ele venceu, nós também somos vencedores. Jesus disse: no mundo vocês vão ter aflição, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Amém? Jesus venceu, e se Jesus venceu, nós também vamos vencer. Terceira coisa que nós precisamos superar, gente, é o espírito maligno da intimidação. Quando a gente vai de novo lá para Juízes, olha só que interessante, irmão, como é que o inimigo ele vem assim para meter medo, né? Ele vem para intimidar mesmo. Eu quero que nós leamos juntos aqui os versículos 5 e 6, diz assim: porque subiam com os seus gados e tendas, e eles vinham como gafanhotos em tanta multidão, que não se podiam contar, nem a eles nem a seus camelos, e entravam na terra para a destruir. E assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Agora, veja bem que é interessante. Por que eles subiam em multidão assim que não dá para contar? É exatamente esse o intuito. Qual é o intuito? É intimidar, é meter medo, é meter pavor, né? Então quando a pessoa ela fica apavorada, então qual é a tendência natural de alguém que está apavorado, de alguém que está cheio de medo, né? É correr, é se esconder. Não é à toa que os filhos de Israel cavavam lá as covas, entravam nas fortificações, né? E se escondiam no meio dos matos. Por quê, gente? Porque o inimigo ele vinha para meter medo, né? Quando nós olhamos para os nossos dias, eu não sei você, mas eu consigo ver bem isso, né? É uma coisa que vem para meter medo na gente, um espírito de intimidação. E ele vem através da mídia, ele vem através do Supremo Tribunal Federal, ele vem com todas as características legais, né? Vem. Por quê? Porque ele quer ser legal, e muitas pessoas estão sendo intimidadas, muitas vozes estão se calando. Por quê? Porque estão cedendo a esse espírito de intimidação.
Quando a gente olha para a palavra de Deus, nós vemos o exemplo aqui de Gideão, né, do povo contemporâneo aí de Gideão, e nós vemos um outro caso assim bem específico, né, que é o caso de Neemias. A Bíblia diz que Sambalate, Gesem, o Arábio, né, e Tobias eram pessoas inimigos do povo de Deus e que se levantaram assim para infernizar a vida de Neemias e do povo do Senhor. Então eles vinham assim para trazer confusão, para oprimir, para trazer medo, para trazer, pavor no povo. Mas como a gente lê a palavra do Senhor, nós percebemos que Neemias, ele não cedeu a esse espírito de intimidação. Pelo contrário, ele foi vencedor em todas as coisas. Quando a gente olha para os apóstolos, depois de Jesus, né, nós percebemos muito quantas vezes os religiosos da época, contemporâneos aos apóstolos, né, depois de Jesus, eles tentaram parar o povo do Senhor, tentaram parar a igreja, calar a igreja, mas eles não conseguiram, porque o Senhor, ele sempre levantou homens cheios do Espírito Santo, que não cediam à pressão, né, desses espíritos malignos de intimidação. Meus queridos, nós precisamos recordar que o Senhor é conosco. O Senhor é conosco. O Senhor é com você. Em todos os momentos, Deus diz assim: eu não vou deixar você. Eu não vou desamparar você. Eu estou com você em todo momento. O Senhor Jesus disse: olha, eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Parece que às vezes nós estamos sozinhos, parece que às vezes nós estamos solitários. Meu Deus, quantas vezes! Mas a palavra do Senhor, ela nos diz nesse lugar que Deus é conosco. Quando Saulo, na verdade, estava perseguindo a igreja do Senhor, olha o que a palavra de Deus diz. O Senhor Jesus aparece para ele no caminho para Damasco, né? Ele cai do cavalo, literalmente falando, e o Senhor Jesus diz assim: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele diz assim: quem é o Senhor? Eu sou Jesus a quem você está perseguindo, né? Olha que interessante, gente. Paulo, ele estava perseguindo a igreja. Ele não estava perseguindo literalmente a Jesus. Jesus já não estava mais aqui na terra, pessoalmente falando. Mas ele perseguia a igreja. Quando alguém persegue a igreja, persegue a Jesus, porque Jesus é o cabeça da igreja, tá? Então, se tem algum espírito aí maligno tentando intimidar com você, parar você de pregar, de anunciar a palavra de Deus, então, em nome de Jesus, olha só, Jesus está com você. Não fique temeroso, em nome de Jesus. A nuvem da presença do Senhor estará sobre a sua vida. É muito interessante a oração que Moisés fazia, né? Quando o povo de Israel, eles assentavam um acampamento. Olha só, Moisés, ele dizia assim: partindo a arca, Moisés dizia: levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam de diante de ti os teus aborrecedores. E pousando ela, dizia: volta ao Senhor para os muitos milhares de Israel. Sabe o que significa isso? Deus é o Deus que peleja por você. Deus é o Deus que peleja contra os inimigos, né? O Salmo de número 68, ele diz assim: levanta-te, Senhor, e sejam envergonhados os teus inimigos, fujam de diante da tua presença todos aqueles que te aborrecem, que eles sejam como a cera que se derrete diante do fogo. Meus queridos, olha o que a palavra de Deus diz, é isso. Então esses espíritos malignos aí, que tentam intimidar, que tentam meter medo, em nome de Jesus, eles não vão suportar, né, a presença gloriosa do Senhor na sua vida. Um dia, o Elias, ele foi, duramente intimidado. Havia um espírito de intimidação, né, que foi lançado pela boca de
Jezabel. Jezabel diz assim: olha, eu vou matar você, eu vou destruir a sua vida, como você fez com os profetas de Baal, eu vou acabar com você. E debaixo dessa ameaça, esse grande homem de Deus, ele acaba ficando muito temeroso. E a Bíblia diz que ele vai para o deserto. Do deserto ele vai para a caverna. Ele entra dentro de uma caverna. Ele fica enfurnado dentro daquela caverna, né? Até que o Senhor se manifesta a ele e diz aí: sai da caverna, Elias. Sai da caverna. Meus amados, em nome de Jesus, eu e você não fomos chamados para viver dentro da caverna. Nós não fomos chamados para viver reclusos. Nós não fomos chamados para viver dentro de quatro paredes. Nós fomos chamados para estar no meio do povo. Nós fomos chamados para fazer a diferença no meio das pessoas, em nome de Jesus. E é isso que nós vamos fazer. Quando os apóstolos eles foram presos, a palavra de Deus diz que o anjo do Senhor os libertou. Capítulo 5, o versículo de número 19 e 20 de Atos, a palavra do Senhor diz assim: mas um anjo do Senhor abriu as portas da prisão, tirando-os para fora, disse: ide e apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Nós fomos chamados para viver no meio das pessoas, levando o reino de Deus a essas pessoas. O reino que é alegria, que é paz, que é justiça, alegria no Espírito Santo, né? Em nome de Jesus, eu quero já declarar, porque o reino de Deus chegou, eu quero declarar sobre a sua casa, sobre a sua família, um tempo de alegria, um tempo de paz, um tempo de prosperidade, um tempo de justiça da parte do Senhor, em nome de Jesus, porque o reino chegou. Que o reino alcance a sua vida e que haja alegria na sua casa, em nome de Jesus. Amém, querido? Glória a Deus. E nós caminhando para o final, nós vamos ver mais uma coisa que nós precisamos superar. Nós precisamos superar o sentimento de solidão. É um sentimento falacioso, enganoso, né? Errado, que não vem de Deus. Esse sentimento de solidão: ah, eu estou sozinho, ah, eu não consigo nada, ah, olha, Deus não está comigo. Olha, exatamente esse era o sentimento que estava sobre a vida de Gideão. Ele diz assim: ai, meu Senhor, será que o Senhor é conosco mesmo? Porque tudo isso nos sobreveio. Ele tem dúvida de que Deus está com ele. A situação era tão vexatória, era tão difícil, era tão complicada, era tão opressora, era tão intimidadora, que Gideão diz assim: eu não sei não, eu acho que o Senhor não está conosco mais, nós estamos sozinhos. Então o sentimento de solidão, ele é fomentado pelo inimigo, e ele tem, sabe, sido disseminado na vida de muitas pessoas. Muitas pessoas hoje, elas se acham sozinhas. Elas acham que Deus as abandonou, que Deus as deixou, que não tem mais. Olha, eu até ouvi, olha, chega a ter um tempo assim que eu pensei mesmo que Deus fosse comigo, mas depois aconteceram tantas coisas, eu acho que Deus me abandonou, Deus me deixou, não é possível, há tanta situação adversa ocorrendo na minha vida, não é possível, Deus não está mais comigo. E tem um monte de gente que está debaixo dessa opressão, né? Desse sentimento de solidão. Deus não está mais comigo. Mas eu quero dizer uma coisa para você, querido. Isso é um erro, né? Isso é uma mentira de Satanás. A Bíblia diz que Satanás, quando ele fala mentira, ele fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e ele é o pai da mentira. Então ele vai falar mesmo que Deus não está com você. Ele vai falar mesmo que Deus abandonou você. Ele vai falar mesmo que você está sozinho nessa terra, né? Que Deus não... Olha, Deus operou mesmo lá no passado, é verdade, mas hoje não. Hoje você está sozinho, você está largado no mundo,
né? E tem um monte de crente assim, né? Olha, não é possível que Deus está comigo, olha, porque senão não teria acontecido tantas situações complicadas, adversas na minha vida. Eu quero lembrar de uma coisa, meu amado, a palavra de Deus não mente. E Deus disse assim: eu vou estar com você, Josué, todos os dias. Eu não vou deixar você, eu não vou desamparar você. Como eu estive com Moisés, meu servo, eu estarei com você. Eu vou te ajudar, eu te ajudo, eu te esforço, eu te sustento com a minha destra fiel. Não tenha medo. Isaías capítulo 41, capítulo 43, dois textos maravilhosos. Olha, quando você passar pelas águas, eu estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando você passar pelo fogo, o fogo não vai te queimar, nem mesmo a chama vai arder em você. O que a palavra de Deus diz é a companhia do Senhor na nossa vida. Deus não nos deixa, Deus não nos abandona. A palavra de Deus diz assim: vós sois o templo do Espírito Santo de Deus. Deus habita em mim, o Espírito Santo habita na minha vida. Se o Espírito está em mim, meu querido, eu não estou sozinho. Eu não estou sozinho. E eu gosto de lembrar assim que quarta-feira nós falamos um pouco sobre isso, né? Quantas vezes a gente se sente solitário, porque nós não podemos viver na companhia das pessoas 24 horas por dia. Então, eu amo muito a minha esposa, ela é preciosa demais, e eu amo a companhia dela, mas tem hora que ela vai para o trabalho dela, eu vou para o meu. Tem hora, sabe, que a gente não pode viver junto, cada um vai para um canto. Nós somos separados por tempo e por espaço, não tem como, gente. Agora Deus não. Deus fala assim: eu vou morar dentro de você. Ai, que privilégio, meu Deus da glória, né? Deus é lindo demais. Então nós somos o templo do Espírito Santo de Deus, e Ele habita em mim, Ele habita em você. Que privilégio é esse? A palavra do Senhor nos diz isso, lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. E aí, queridos, debaixo dessa ação, né, desse Deus que está conosco, meu amado, não tem para ninguém. Naquela situação, Deus, Ele diz assim: eu vou estar com você, Gideão. Sabe o que aconteceu? 300 homens perseguiram e derrotaram um exército de 135 mil homens. Você já parou para pensar nisso? Alguém pode dizer: isso é loucura, não tem como. É verdade, mas as coisas de Deus são loucas mesmo, e elas confundem as pessoas, né, racionais. Eu creio que foi assim, eu tenho fé, e se foi assim com o Gideão, vai ser assim comigo, e vai ser assim com você. A palavra de Deus diz que Deus nos ungiu com o Espírito Santo, e Ele nos selou com Ele, nos deu o penhor dele, né? O Espírito Santo é o nosso penhor. Ele nos ungiu, Ele derramou um óleo sobre a nossa cabeça, Ele nos capacitou. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, diz Jesus, pelo que Ele me ungiu a pregar as boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pôr sobre os que em Sião de luto estão uma coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que eles se chamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor, para a sua glória. Isaías capítulo 61. Olha só o que a palavra de Deus diz. Jesus disse: essa palavra se cumpriu hoje, esse Espírito está sobre a minha vida. E então Jesus, quando Ele estava terminando seu ministério terreno, Ele soprou sobre os espíritos, sobre os discípulos, Ele diz assim: recebei o Espírito, né? E hoje nós temos em nós a pessoa linda e poderosa do Espírito Santo de Deus. Nós não estamos sozinhos, e essa unção é aquela que nos capacita para a vitória. O salmista diz assim, que o Senhor derrama um óleo fresco sobre a nossa cabeça. Essa unção é renovada todos os dias, a unção é renovada. E a unção, gente, nada mais é do que uma capacitação especial para realizar alguma obra, alguma tarefa. Deus nos deu uma tarefa. Nós precisamos mudar o mundo. Nós fomos chamados para transformar a sociedade que nós estamos vivendo. Jesus disse: e vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Nós precisamos fazer a diferença.
Nós precisamos ser o fermento de Deus, né, para mudar a situação no mundo, em nome de Jesus. Nós vamos mudar. O sal muda, a luz gera vida, o sal dá sabor. Nós precisamos fazer isso, nós precisamos ser assim. Como? Através da ação poderosa do Espírito Santo na nossa vida. Jesus disse: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. E aí ele desenvolve o seu ministério debaixo dessa ação poderosa do Espírito Santo de Deus. E aí vai ser assim comigo, vai ser assim com você. O seu meio vai ser transformado por causa da presença gloriosa do Espírito Santo na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Nós temos a missão de mudar o mundo no qual nós estamos inseridos. É por isso que Deus nos deu a unção do Espírito Santo. É essa capacitação sobrenatural para fazer algo. O apóstolo Paulo, ele diz assim, que Deus, ele nos capacitou para sermos ministros de um novo testamento. Não é capacidade nossa, ela vem de Deus, não é nossa. Humanamente falando, há pessoas mais capacitadas, outros menos capacitadas, mas quem nos capacita de verdade para fazer a diferença e para transformar o meio no qual nós estamos inseridos é o Espírito Santo de Deus. Você e eu, nós não estamos sozinhos. Nós precisamos superar, né, esse sentimento maligno de solidão. Eu estou sozinho, não consigo, não vou, né? Superar o sentimento que nós falamos da autoimagem, né? Sabe, deprimente, aquela coisa lá. Não, em nome de Jesus, da opressão, da intimidação, nós fomos chamados para superar tudo isso. Porque quando a gente olha para Gideão, e aí eu caminho já para a conclusão, quando eu olho para Gideão, gente, com 300 homens escolhidos por Deus, ele mudou o mundo da época dele. As pessoas que estavam oprimidas, agora elas estavam livres da opressão. Aquele espírito de intimidação teve que bater em retirada, foi embora. O Gideão, ele se sentiu confiante depois, porque Deus diz: eu vou estar com você, Gideão, pode ficar tranquilo, né? E agora ele sabia que ele não estava mais só, ele não estava mais sozinho. Deus falou: eu estou contigo, varão valoroso. Depois, mais para frente, no versículo 16, ele diz assim: eu estou contigo, pode ficar tranquilo. E assim como Deus estava com Gideão, Deus está comigo e Deus está com você para fazermos a diferença. Em nome de Jesus. Nós não podemos mais, né, caminhar debaixo dessa pressão, dessa opressão. Nós precisamos superar. É tempo de superação. Nós necessitamos essa superação em nome de Jesus. Quem faz isso em nós? É Deus. Deus está hoje chamando você para superar. Deus está me chamando para superar os nossos limites. Nós vamos caminhar na vitória de Deus. Nós vamos ser mais do que vencedores em nome de Jesus Cristo. Amém, meu amado? E eu quero convidar você para juntos nós orarmos agora. Nós encerrarmos esse tempo para a glória do Senhor. Amém? Pai, eu quero te agradecer, eu quero te louvar, eu quero te engrandecer porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu te adoro porque o Senhor não mudou e nunca vai mudar. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e para sempre. O Senhor disse: eu, o Senhor, não mudo. O Senhor é o grande rei sobre toda a terra. Todas as coisas estão sujeitas a ti e à palavra do teu poder. Agindo o Senhor, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? A tua palavra diz que maior é o Senhor que está em nós do que aquele que está no mundo. A tua palavra diz que o Senhor colocou-se ao nosso lado como um valente terrível, pelo que os nossos perseguidores tropeçarão e não nos alcançarão. Deus, há um espírito de opressão, uma autoimagem negativa, Senhor, que está imperando nos nossos dias sobre as pessoas. Meu Deus, esse espírito de intimidação, de medo que vem, esse espírito que vem, Senhor, enganando as pessoas, dizendo que elas estão solitárias e sozinhas. Mas nessa noite, Pai, em nome de Jesus Cristo, nós nos levantamos como igreja do Senhor e nós estamos proclamando que há um Deus no céu todo-poderoso, um Deus que quebra as cadeias, e nós declaramos que é um tempo de quebra de cadeias para a glória do Senhor.
Deus, nós declaramos que pessoas vão se levantar na autoridade do Senhor, e essa autoimagem negativa, Senhor, Deus, vai bater em retirada, Deus, e essas pessoas serão confiantes no Senhor para realizarem grandes obras. Eu te adoro, Senhor, também, porque o espírito de opressão vai bater em retirada, em nome de Jesus Cristo. Vai embora para a glória do Senhor. Todo medo sai agora, em nome de Jesus. Espírito de intimidação, eu te resisto agora, em nome de Jesus Cristo. Eu quero declarar, Deus, a nossa vitória, a tua vitória na nossa vida, em nome de Jesus. E esse espírito de solidão que vem também, Senhor, infundindo, Senhor, esse sentimento de fraqueza, de não poder, Senhor, eu repreendo isso em nome de Jesus, porque a tua palavra diz que o Senhor é por nós, o Espírito do Senhor está em nós, e eu quero declarar a tua vitória nessa noite. Deus, toda a ferramenta forjada, toda a trama do diabo, Deus, eu repreendo agora em nome de Jesus. Eu quero declarar sobre a vida do meu irmão, da minha irmã, um novo tempo. E eu quero declarar, Deus, sobre a vida desses homens e dessas mulheres que o Senhor tem chamado, porque o Senhor não errou. Meu Deus, o Senhor chamou para esse tempo. Eu quero declarar, Deus, que eles são agentes de transformação, agentes de mudança, onde eles estiverem, na casa, na família, no trabalho, na escola, na faculdade. Meu Deus, em nome de Jesus, no bairro, na cidade, nós te adoramos pelos agentes de transformação do Senhor. Meu Deus, como Gideão, que transformou a situação, o status quo, Deus, do que ele vivia, daquela pressão, daquela opressão, daquele medo, meu Deus, daquele sentimento de solidão. Eu te adoro porque tudo foi transformado e o nome do Senhor foi glorificado naquela ocasião. Houve muita alegria, houve muita paz, houve restituição, houve, Senhor, restituição de fronteiras físicas, geográficas, houve restituição, Senhor, de alimento, porque houve, Senhor, grande despojo foi tomado dos inimigos e o nome do Senhor foi glorificado naquela ocasião. Deus, glorifica o teu nome de novo, usa-nos, Pai, para a glória do teu nome. Eu oro em nome de Jesus, Pai, e agora eu quero orar, porque o reino chegou. Eu quero orar, Senhor, pela vida daquele que está doente, daquele que está enfermo. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro, receba a cura na sua casa, agora, em nome de Jesus. Todo mal, sai agora, sai em nome de Jesus. Espírito de enfermidade, sai agora, em nome de Jesus. Eu declaro cura, eu declaro câncer, você some agora, em nome de Jesus. Todo tumor maligno vai sumindo, em nome de Jesus. Todo caroço, sai agora, em nome de Jesus. Eu abençoo o pâncreas, o fígado, Senhor, em nome de Jesus, os rins, o coração, em nome de Jesus, a coluna. Senhor, eu abençoo, Senhor, a cabeça das pessoas, Pai. Eu oro agora pelo coração, toda doença cardíaca, sai agora, em nome de Jesus. Eu declaro curas agora extraordinárias. Espírito de medo, eu te resisto, mando você embora agora, em nome de Jesus. Espírito de depressão, que causa depressão nas pessoas, eu te resisto, eu te mando embora agora, em nome de Jesus Cristo. E eu declaro a libertação, eu declaro cura, eu declaro transformação agora, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Aleluia, amém, amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que sobre ti o Senhor levante o seu rosto, meu querido, e te dê a paz. Uma semana linda na presença do Senhor, em nome de Jesus. E se essa palavra, mexeu com você, edificou você, fortaleceu você, então compartilhe com aquela pessoa que você sabe que precisa dessa palavra também, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Um beijo no seu coração. Fica com Deus. Até mais.